Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Olá, comunidade! Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri nessa noite especial. Como sempre, toda noite, de segunda a sexta, nós estamos aqui na TV Metrópole, canal 16, fazendo um show de programa para você, onde nós trazemos sempre aqui pessoas especiais, pessoas da terra, são os ilustres de nossa cidade, do nosso estado do Ceará, são os artistas. E hoje, como sempre, nós vamos trazer um bem especial, um personagem muito especial do jornalismo cearense, né? Vamos dizer assim, é radialista, apresentador de televisão, é o ícone da comunicação cearense, o nosso amigo Tadeu Nascimento. Seja bem-vindo, meu irmão. Isso, Tudo bem? Obrigado. Como você está aí, Tadeu? Tá bonita a sua casa, viu? Gostou? Muito bonita a sua casa. Aqui dá uma olhadinha aqui, vem a beira-mar. Isso aqui é a nossa paixão, né? Quem chega aqui, passeia nessa paisagem aí, chega alegria. aqui e fica, né? Não tem jeito. Tadeu, muito bom para te receber aqui, muito bom mesmo. Bom é ter você nessa casa onde, mais uma vez, os caminhos da vida nos trazem, né? De repente eu cheguei aqui, parecia que estava me sentindo só, e de repente chegam talentos como você, né? E a gente tinha que estar qualquer dia na mesma sala, na mesma roda de conversa. Tadeu, a carreira assim, já bem acentuada, né? Bem, bastante tempo aí no ramo da comunicação, né? No ramo da comunicação a carreira já está bem acentuada, já eu acho que eu percorri os melhores caminhos, não é? Passei naturalmente às custas de muito sacrifício, mas também de muito empenho, passei pelas melhores casas, pelas melhores redações desse país, tá? Eu sei que foi difícil, eu sei que a gente pena muito, mas a gente pena porque está aprendendo, porque não sabe. É no caminho que a gente conhece as pedras, né? E eu passei pela procura dos melhores caminhos, eu achei também os melhores locais para trabalhar, passei pelas melhores redações da vida, falo delas com orgulho. Eu comecei pelos associados, né? Depois fui para as empresas do Jornal do Comércio, depois eu fui para o Sistema Globo, né? O Sistema Globo, depois eu fui para o Jornal do Brasil, depois eu fui para Isto É, depois eu fui para, sei lá, tantas e tantas, fui para não, mas é dos associados mas de Rádio Sociedade você da Bahia. começou já na televisão, começou no rádio? Não, eu comecei no rádio. No rádio, né? Comecei no rádio. Eu comecei fazendo, na verdade, aos 20 anos, eu tinha passado no vestibular. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui meio irreverente, meu pai me chamava de indisciplinado, mas eu me digo irreverente, porque eu sempre fui muito contestador, é a época de pós-guerra, né? Eu vim depois da guerra, então a gente veio para discutir uma nova forma de vida, e dessa maneira eu entrei no vestibular, mas eu gostava muito de estudar. Aí entrei no vestibular, entrei na universidade aos 20 anos, na universidade eu me encantei com um professor que eu tinha para fazer teatro. Esse professor meu achou que eu tinha uma voz agradável e me chamou para fazer um teste numa rádio onde ele e o irmão praticavam, e eu virei locutor noticiarista de rádio. Vivia da mesada de meu pai aos 20 anos, né? Bronqueado em casa porque meu pai contestava o meu estilo de vida e eu queria viver de outro jeito. Não era irreverente, não era boêmio nem coisa nenhuma, porque eu... Bom, eram os tempos da ditadura militar, né?
e a gente vivia fazendo manifestação. Então, Entendi. meu pai ultraconservador era um conflito permanente, né? Nesse momento que eu aprendi a falar em rádio, por causa desse meu professor, e era um professor de teatro, qual foi a minha grande vantagem? De ordem econômica. Eu entrei no rádio e comecei a ter salário. Mas você entrou aos 20 anos. Você entrou no entre rádio, 20 e 21 anos de idade. Você entrou no rádio, eu acho, num momento difícil, né? Para o radialista muito que quer ter liberdade de expressão. Muito difícil, muito difícil. Porque muito difícil. Por isso era que eu aprendi talhado, né? muito. Eu corri muito pela vida fora, rodei todas as boas redações, os bons estúdios desse país, mas eu fiz isso aprendendo muito. Se eu fosse contar as coisas e as interdições que, por exemplo, no período militar a gente passou, não ia ter programa para isso. Aí você fazia um programa, era gravado? Não, eu fui noticiarista, primeiro fui ler notícia, aí com menos de 2 meses, aí descobriram, ou eu me descobri também escrevendo, peguei as oportunidades que foram aparecendo, aí quase dobrei meu salário, porque eu virei redator e noticiarista, aí pronto, disparei. Ganhei independência financeira, né? Aí pronto, eu disparei na vida. E assim, qual foi o momento... Estou aqui no estúdio até hoje. Né? E assim, o momento que você classifica para você como o ápice, assim, o grande tchan do jornalismo. Da minha vida enquanto comunicador. Como comunicador. Tem alguns momentos, eles são muito significativos. Por exemplo, os momentos de emoção e marcantes foi, por exemplo, eu trabalhava nos Associados, Rádio Clube e TV Tupi, em 1980, e eu fui um dos locutores escolhidos, um dos narradores da primeira visita do Papa ao Brasil. Fui um pool das emissoras para fazer a cobertura do Papa, e eu fiquei com a cobertura do Recife, que era a minha base naquela época, de Maceió e de Aparecida. Então, esse Brasil inteiro me ouviu pela primeira vez, narrando, acompanhando o Papa, na sua primeira visita ao Brasil, em 1980. Em todas as etapas ou foi não, só nessas 3 capitais. Só de porque Recife? Foi um conjunto, foi uma equipe bem grande, e a mim coube o Recife, que era a minha base, Alagoas, que era pertinho, e Aparecida, no meio do caminho para São Paulo. Certo, Então, para mim, foi um momento dignificante, honroso. Né? Minha mãe, ainda hoje, quando fala, ela chora de emoção. Né? E a gente se emociona. De repente, você chega perto do Papa, né? Vendo como eu estou vendo daqui para ali, para as câmeras, né? A 10 metros de distância. É uma coisa que... Quem tem um culto cristão, uma fé... Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou católico, por natureza. E é emotivo também. Isso, é emotivo. Aí passou a emoção. Não, a emoção é muito grande. Muito grande. E é uma coisa que marca a vida de qualquer profissional. Naquele momento em diante, eu me senti abençoado, e abençoado eu sou. E como redator, você fez trabalhos significantes também? Você trabalhou eu acho que eu tive como repórter. Como repórter, né? Como repórter. Como repórter, eu era repórter do Jornal do Comércio, eu cobria economia, era repórter de economia no Jornal do Comércio, e num dos anos severos da ditadura, no AI-5, tinha sido proibido alguns assuntos. Entre eles, o que se falava a boca miúda nesse país, se propalava o fim da Sudene, que naquele tempo era um verdadeiro ministério, não é? Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Não é? Quem tem 40 anos sabe o que a Sudene representou para o desenvolvimento, por exemplo, do Distrito Industrial do Ceará. É um significado tremendo, né? Nós passamos da água para o vinho, não é? com a intermediação e os financiamentos que se alcançava na Sudene. E já naquela época já se falava que a Sudene estava se tramando a extinção da Sudene. Eu ouvi isso. Eu também era repórter da Isto É, nessa época, ouvi isso numa palestra de um secretário do Ministério do Planejamento, o ministro era Reis Veloso, no Paraná, na Federação das Indústrias do Ceará, do Paraná, de Curitiba. E, naturalmente, trouxe para a imprensa. Quando eu cheguei na redação, o assunto estava proibido. Proibido era proibido mesmo, não se fala nisso e acabou-se.
Há um mês, 2 meses depois, um mês e pouco depois, e aí eu encontro como repórter de economia, encontro numa das reuniões do Conselho Deliberativo da SUDENE o ministro Reis Veloso, o titular da pasta do planejamento. E numa coletiva, depois da visita dele, eu tive a ousadia de perguntar a ele se era verdade. Aí ele disse: o senhor está muito equivocado, onde é que o senhor ouviu isso? Eu insisti, aí contei a história que eu tinha escutado. Ele não me respondeu, ele estava, como de mim para você, ele saiu da mesa, uma mesa grande de 12 lugares, ele saiu, foi para outra cabeça da mesa. Eu fiquei sem ter o que perguntar. Me levantei e fui embora. O que pareceu para a equipe do ministro um assinte, porque eu não ouvi mais o resto, que eu tinha que perguntar, eu já tinha perguntado. Me levantei e fui embora. No outro dia, eu trabalhava no jornal, trabalhava na TV. Quando foi no outro dia, 8h30, mais ou menos, eu chego na TV, estou na redação, aí a portaria disse: senhor Tadeu, tem um senhor aqui querendo falar com o senhor. Aí, quem é? Aí ele disse: ele não disse o nome não, ele disse que é da Polícia Federal. Aí eu achei que o pessoal estava gozando comigo, né? Porque desde a noite anterior, eu disse: rapaz, os homens vão mandar te prender. O capa não gostou, não. O homem tu tá lascado, tu vai dormir no xilindró. Passou a noite todinha, eu não fui preso, ótimo, né? Quando chega de manhã, só o cara está dizendo que é da Polícia Federal. Eu achei que era gozação dos meninos comigo lá, né? Ainda por causa da história. Mas acendeu aquela luz, eu fui na janela da redação olhar. Aí tinham 2 carros da Polícia Federal lá embaixo. Aí eu tremi. Aí eu tremi, aí liguei para o superintendente, liguei para o meu editor-chefe, esse negócio todinho. Aí a gente espalhou a notícia e os caras subiram. E eu fui. Né? Mas, graças a Deus, a gente era muito unido, a categoria era muito forte. O superintendente, sabe quem era o superintendente? Um rapaz que esse Nordeste todinho conhece, Ivan Lima, que era foi locutor desportivo, ele foi superintendente dos associados da TV e do rádio no Recife. Aí me mandaram num carro, eu fui feito autoridade, um carro da Polícia Federal na frente, o carro da TV no meio, comigo e o meu editor, e um carro da Polícia Federal atrás. Nessa brincadeirinha nós passamos 5 dias na Polícia Federal. Mas foram 5 dias muito dolorosos, mas também de muita solidariedade. Eu aprendi o que é solidariedade. A imprensa do Rio, todos os veículos de comunicação foram solidários, absolutamente solidários, ficaram intermitentemente fazendo vigília na porta na Floriano Peixoto, onde naquela época era a sede da Polícia Federal. E só saíram de lá com 5 dias depois, quando eles me mandaram embora. Tadeu, me diga uma coisa. Sem sofrer nenhuma pancada, vale o registro, né? Nenhuma pancada, nenhuma tortura, só discurso, só reprimendas. Repreensão. É. Amigo, então, esse foi um momento triste, um momento difícil, né? Mas que amadurece a gente. Tadeu, e nesse percurso da sua carreira tão brilhante, te trouxe algumas amizades especiais, aí, contatos com pessoas? Eu não vou contar para você. A sua pergunta é boa, porque eu posso afirmar que só fiz amizades. Só fiz amizades. Algumas pessoas não gostam de mim, mas eu também, como eu não valorizo quem não gosta de mim, eu também não estou nem aí. Também não me incomodam, nem eu não me incomodo absolutamente com elas. Mas eu também não posso dizer as pessoas que eu gosto, porque são tantas, Auri. São tantas, inclusive você, né? Há quantos anos a gente se conhece? Há algum tempo, né? Há alguns bons tempos, né? Aí eu lhe atendi uma vez, né, como publicitário, né? Comercializei um produto seu. SBC e você, Unidos para Sempre. Unidos para Sempre, exatamente. Meu amigão, vamos fazer um pequeno intervalo aqui. E o que é que acontece? Somos amigos até hoje, então o que eu gosto é de fazer amigo. Daqui a pouco estaremos de volta. E de contar notícia. Esse teu conjunto é bom, hein, cara? Arquivo musical. Oh, caralho. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. SBC, tá no coração da gente.
gente, eu e você, unidos para sempre. SBC. É só alegria, é só alegria, é sucesso total. Tadeu, meu amigo, você falou de que gosta muito de estudar, estudava bastante, e você formou-se na época... Contingência também, né? Ou você estuda ou você fica para trás. Você é formado na sua formação de jornalismo. Sou, né? eu sou da primeira turma de jornalismo, de comunicação social da Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco. Quando eu me casei, quando eu me casei a primeira vez, eu comecei a namorar com uma menina que ela era socióloga. Ela estava terminando sociologia, porque era 1968, 69, e naquele tempo todo mundo queria ser sociólogo nesse país. Você não teve uma liderança era Fernando Henrique, todo mundo queria ser como Fernando Henrique. Você não teve muitos problemas não com a Polícia Federal, além daquele assunto lá do Reis Veloso? Não é por isso que todo mundo queria ser sociólogo nesse país, para poder pensar, reformular o país, rediscutir, né, as formas de governo. E tínhamos um ótimo exemplo, que era uma liderança naquele país, Fernando Henrique. Aí e comecei a namorar com a socióloga, naturalmente fui estudar sociologia, fui fazer vestibular para sociologia. Quando eu estava no terceiro ano, do segundo para o terceiro ano, 68, 69, nessa época, a Universidade Federal de Pernambuco abriu a sua primeira turma de comunicação social no Nordeste. Eu já era locutor de rádio, já era noticiarista, sempre trabalhei em comunicação, com publicidade e com notícia. Naturalmente, eu fui fazer comunicação social e terminei. Né? Em 77, 78, por aí assim. Aí eu terminei minha primeira graduação, que foi de jornalismo. Sim, aí, assim, essa sua carreira aí brilhante aí, também eu peguei um período muito bom seu, que você estava no auge mesmo do sucesso aí, com o jornalismo policial, né? Apresentando o programa policial, não é isso? Contingência. Por isso que eu disse a vocês, a gente tem que estar preparado para a ordem da vida e para a desordem também. Naquele tempo eu saí eu estava no governo do Estado, na assessoria de comunicação, e fui para a TV Jangadeiro, nas equipes de produção. E produzi um programa chamado, pensamos entre os diversos programas, um programa que chamava-se Barra Pesada. Chamava-se, não, chama-se. Até hoje, né? Até hoje, 29 anos. Barra Pesada. Foi no Barra onde nós tivemos aquele contato, né? Exatamente. Do Barra, mas eu fiz esse programa pensando em reformular o noticiário policial, que era muito sangrento, muito sanguinolento e impopular, né? Era muito agressivo. Para dar um contexto mais moderno, pensei no programa. Pensávamos o quê? Eu e o Tancredo Carvalho, de saudosa memória, que era o superintendente na época, em levar Paulo Oliveira, né, que hoje está no Sistema Verdes Mares, na rádio, para ser o apresentador. Era o perfil que nós criamos. E na hora H, uma semana antes da gente definir isso aí, o Sistema Verdes Mares superou a negociação que a Jangadeiro oferecia, e Paulo Oliveira foi impedido, ficou no Sistema Verdes Mares, como está até hoje. E a gente foi olhar o programa, todo mundo preocupado, o que é que a gente faz, que faltava poucos dias para botar a televisão definitivamente no ar. E eu fiz uma apresentação para a gente pensar o que é que poderia reformular. O Tancredo olhou e chegou e disse, quem vai fazer é você. Deu muito certo. Aí eu digo, não, eu fiz só para fazer uma edição 0. Não, vai fazer você, e caiu, eu terminei fazendo Barra Pesada durante 8 anos. Tá? Por conta dessa coisa, a gente conseguiu repensar essa fórmula de fazer programa policial aqui no Ceará. Tá? Fizemos, deu certo. Isso aí me levou para ser vereador em Fortaleza. Também foi uma contingência do poder, tá? Dos donos da televisão. É preciso, você tem popularidade, você pode ser um bom representante, eu fui. Né? Graças a Deus cumpri meu papel com toda a isenção. Como foi essa Tanto é que voltei para a TV de novo. Essa tua experiência como vereador, como foi? Foi muito honrosa, porque eu não sou cearense, né? Eu sou paraibano de nascimento, mas eu sou nordestino por natureza, né? Eu morei em Salvador trabalhando. Recife foi a minha maior base, né? Recife, Salvador,
Natal e mais uma vez Fortaleza, finalmente Fortaleza. Né? E eu perdi o fio da meada. Não, a pergunta foi que, assim, a sua experiência como vereador, né, de Fortaleza. O vereador, hoje nós tivemos, durante esses dias aqui, um assunto sobre política, né, e sobre o parlamentar, que é o parlamentarismo mirim da cidade, né, é o parlamentar da cidade, o vereador, que são as pessoas que criam leis, né? Vocês formalizam as leis e também são os fiscais da lei. Como foi essa sua experiência aí como um legislador e fiscal da lei? É exatamente isso. Ela me passou honrosa, porque só fazia 10 anos que eu morava aqui, né? Só fazia 10 anos que eu trabalhava aqui, né? No rádio, na televisão. Não, ainda não trabalhava na televisão, não, já. O caso da Jangadeiro. Aí no rádio, no jornal, na televisão. Então, você com 10 anos, ser eleito vereador numa cidade, vereador é uma coisa muito representativa. Né? Você representa a grande massa, a grande população que tem anseios de melhoria da sua cidade. Né? E você representar um segmento dessa população é uma coisa muito honrosa, principalmente para quem é novato na cidade. A pessoa com 10 anos numa cidade como Fortaleza é novato. Né? Isso me honrou bastante, fez com que eu refletisse que eu precisava ser muito mais coerente com as minhas ações, com as minhas decisões, com as minhas atitudes, e eu acho que eu representei bem. Né? Eu desenvolvi coisas bastante significativas para essa cidade. Eu não vou dizer, porque vão pensar que eu estou querendo me candidatar de novo, e absolutamente não me interessa, né? Mas é só olhar os anais da Câmara, mas sabe que foi. Mas foi uma contingência. Eu fui porque tinha que ser, né? Porque era preciso naquele momento que eu fosse. Mas assim que terminou, felizmente voltei para o outro lado, e a herança do Barra Pesada voltou para o Sistema Verde Mar, que foi o surgimento da TV Diário, e a primeira coisa que me pediram foi isso: não, a gente quer um Barra Pesada aqui. Aí surgiu o Rota 22, que eu fiz 11 anos. Fiquei sabendo que você é psicólogo também, né? O que levou a estudar psicologia? Essa convivência com as angústias humanas. Dar notícia, contar a vida da cidade, contar ao vivo a história dos nossos dias, faz com que a gente seja testemunha ocular da história das comunidades. E a gente vê as diferenças sociais, né? A gente vê a fragilidade dos órgãos de segurança, a gente vê a precariedade dos serviços assistenciais de um modo geral, e a gente vê como o povo, de um modo geral, especificamente aqueles das classes socialmente inferiores, como eles sofrem. Mas que sofrem também, por circunstâncias paralelas, o povo de um modo geral, os que têm dinheiro também. Né? E pensando nisso, e estudando, e refletindo, e discutindo, e debatendo, aí chegou um momento que eu achei que fazer psicologia seria um bom mercado, me encantava, e eu fui para a psicologia. Você está atuando, aí hoje eu fui está para clinicando? a clínica, hoje eu ensino, e eu tenho um consultório. Tá? E eu tenho um consultório. Eu mesmo, quando eu fui para João Pessoa... Você fez mestrado também, psicologia? Aí fiz, por causa da questão da... Fiz mestrado e o ano passado terminei meu doutorado. Tá? Doutor Tadeu mestrado e doutorado. Quer dizer, porque eu gosto de estudar mesmo. E como cara, às vezes eu fico perguntando assim, mas cara, com a tua idade, tu acha que ainda vai ficar rico? Eu digo, eu não estudo para ficar rico. Eu estudo para enriquecer o espírito. Tá? O maior logro que pai pode dar para os filhos hoje é aquela história: estude para quando você crescer arrumar um bom emprego. Não arruma bom emprego porque estudou mais. Bom, você arruma um emprego. Quanto é que ganha, por exemplo, uma profissão que todo mundo reconhece como que ganha bem? Médico. Né? Médico. Quanto é que ganha um médico, por exemplo, no IJF? Em torno de R$10.000. A gente, como profissional, se for um bom profissional dedicado, a gente ganha R$10.000. Né? Então, ter um salário tido como bom salário hoje, razoável hoje, né? Um salário que lhe dê um certo equilíbrio de vida com classe média, você precisa ter competência, dedicação, foco, gostar do que você faz. Qualquer coisa que alguém gostar
que alguém gostar de fazer, fazendo, se dá bem e ganha dinheiro. É a sua perspectiva e metas aí como no jornalismo. Eu te reencontro aqui na TV. Aí é mania. Aí é mania. Eu não consigo ficar satisfeito trabalhando pouco. Eu estava em João Pessoa quando o governo Lula fundou o IF, os Institutos Federais, não é? Que ele dizia que iam ser as universidades do trabalho, essa coisa todinha. O IF não tinha nenhuma vivência, que eram as escolas técnicas federais, né? Aí não tinham nenhuma vivência de recursos humanos. Né? Aí e contratou alguns profissionais para lecionar. Aí eu fui, com 6 meses que eu estava dando aula no IF, da Paraíba, IF-PB, aí me requisitaram, pelo fato de eu ser psicólogo, para a Fundetec, que é o órgão que é o mantenedor, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia, que é o órgão mantenedor dos IFs. E, nessa época, a gente teve convênios com o Estado para trabalhar a expansão do ensino profissionalizante pelos interiores do Estado. Aí eu continuei ensinando na nova metodologia do ensino para adultos e profissionalizante. Aí daí o meu interesse pela didática, o meu interesse pela pedagogia, aí eu terminei indo para o doutorado também, mas podia ter me dado muito por satisfeito, porque eu ensinava como professor, deixa eu dizer a você como era. Cada semana são 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu ensinava 4. Ou ensinava de terça a sexta, ou ensinava de segunda a quinta. Um expediente. Ou ensinava de manhã, ou ensinava à noite. Me dava por satisfeito, né? Com tudo que eu já tinha feito na vida, com os meus filhos criados, essa coisa todinha. Mas me dava uma ansiedade tão grande, Auri. Eu ficava tão infeliz, sem ter o que fazer, sentado, olhando para uma televisão, ouvindo música, ou caminhando nas praias da Paraíba. Eu morava no Cabo Branco, uma maravilha, pertinho da casa da minha mãe, mas me dava angústia. Eu olhava, aí eu via a televisão, achava que estava feio, achava que faltava dizer mais alguma coisa, lia o jornal, achava que faltava mais alguma coisa. Aí um dia o Roberto Moreira me liga, me chama para uma reunião. Rapaz, tem uma reunião aqui que a gente pensou em você, queria lhe ouvir. E o que é? Eu disse, venha, que você sabe que eu não lhe ofereço nada que não preste. Aí eu vim para essa reunião, foi às 10 horas da manhã, terminou ao meio-dia, às 3 horas da tarde eu estava trabalhando novamente no Sistema Verdes Mares. Na ciência da Paraíba de comunicação. Aí não tem jeito não, cara. Agora, estou aí ensinando e clinicando, aí converso com o Posidônio, vem bater aqui novamente para construir o jornalismo dessa televisão, que vai ser o antes e o depois do jornalismo no Ceará, viu? Me permita dizer isso, não é prepotência não, mas nós estamos fazendo um jornalismo absolutamente diferente, absolutamente inovador, sem deixar de ser moderno, mas absolutamente popular, sem ser popularesco, mas nós vamos falar a alma do povo do Ceará. Nós vamos conversar diariamente com a região metropolitana de Fortaleza. Afinal de contas, essa é a TV Metrópole. Quem é Metrópole? A que abraça todos, a que abriga todos, a que protege todos, a que se identifica com todos. É isso aí, pessoal, é só alegria, muito bom. Agradeço de todo o meu coração a sua vinda aqui. Poxa, eu estou aqui de artista no nosso programa. Você é um artista hoje aqui, né? Estou aqui de artista sendo entrevistado por você. É o personagem principal dessa noite, viu? Aqui. É uma honra muito grande, porque eu sou fã do teu programa. Quando me contaram, quando os meninos me contaram, só o Auri está vindo para cá, o programa, vai ter o programa. Digo, beleza, lindo, aplaudi. Aí, quando é na outra semana, aí eu sou chamado para vir conversar contigo, estou realizado, né? Eu só não digo que é melhor do que salário, porque, afinal de contas, mas é muito honroso, muito compensador, vale a pena ser jornalista. Ok, estamos com a nossa banda aqui, Arquivo Musical, é só alegria, o grande Didi, né, o Rafael Júnior e o nosso grande guitarrista aí é o Johnny Guitar. Sempre é um prazer estar no seu programa, deixar sempre o telefone de contato, né? E o trio aqui tocando com a banda Arquivo Musical 987 44 8874 987 44 8874 Arquivo
musical. Valeu, Auri. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer de todo o meu coração, mente e força, o carinho da sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida e você possa estar sempre para cima e possa ter uma noite maravilhosa, que possa sonhar com os anjos. E até amanhã, nesse mesmo horário, 9h30, estaremos juntos novamente. Para cima, só alegria! Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só com a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Patrocínio Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. E Óticas Ariana, cuidando da sua visão.